E a cultura gaúcha traz muitas coisas dos costumes cristãos. O respeito à moral, os bons costumes, enfim. E é nesse estilo gaúcho que nessa noite nós queremos prestar culto ao nosso divino tropeiro, que está sempre disposto a recomprar aquele rebanho que se perdeu. Vamos curvar a nossa cabeça e fazermos uma oração de agradecimento e de pedido ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus amado, nos colocamos na tua presença neste momento, Senhor, para te agradecermos pela vida, pela saúde, por termos um lar, uma família, o pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado por mais esse momento que podemos estar aqui reunidos como igreja, Senhor, para te louvarmos, te agradecermos e bendizermos o teu nome. Aceita a nossa oração, aceita os nossos louvores, Senhor. Aceita o nosso sacrifício vivo, Senhor. E envia teu Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre este lugar. Amém. Vou fazer uma poesia que eu terminei de escrever um pouco instantes atrás, não decorei ainda, mas vou ler aqui, que tem por título Uma Prova de Amor Profundo. Lá no alto do firmamento, uma linda estrela passou. O povo se admirou, a luz que dela resplandecia, mas muita gente não sabia que era a luz da esperança, e através de uma criança, uma prova de amor profundo, Deus dava seu filho ao mundo pelo ventre de Maria. Mesmo sem encontrar um lugar ideal, para Maria dar a luz, Deus mostra o amor pela humanidade e ali na simplicidade nasceu seu filho Jesus. Não sei porque é assim o ofício desta jornada. E os tempos se passaram e muitos já pregaram tanto a salvação. Mas Jesus continua a enviar um lugar para morar dentro do teu coração. Hoje vivemos em tempos diferentes. Dizem que é a era da sabedoria, mas tanta gente vazia de alma e sentimento. Embora o conhecimento esteja em todos os cantos, mas falta o Espírito Santo, aquele que ensina e guia. Por isso, nesse momento, o que meu coração deseja? Que reunidos como igreja, nunca cansemos da lida por Jesus, o divino tropeiro, fiel, amigo e parceiro, que está junto por toda a vida. Glória a Deus. Vamos nos ensinar neste momento colocando essa canção maravilha. Às vezes a gente fala Salmo número 6. Salmo número 6. Diz assim: celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Saiba que o Senhor é Deus, foi quem nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele nos dá fortes com ações de graças, os seus atos com hino de louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e
de geração em geração, a sua fidelidade. O nosso Deus ele é bom, ele é fiel, não importa a circunstância que está conosco, que a gente possa de fato louvar e entregar nosso coração a Deus, porque é diferença todo o louvor, toda a honra nossa. Este salmo começa: celebre com júbilo ao Senhor, todas as terras sirvam ao Senhor com alegria, a presença diante dele com cântico. E é isso que nós faremos neste momento, seremos louvando e agradecendo o nome do Senhor e Salvador. Queria convidar os irmãos que, se possível, estão se colocando de pé para estarmos adorando o nosso Deus nesse momento. Para ele são
Porque Ele
Amém? Os irmãos podem aceitar. Grande alegria poder estar juntos essa noite. É muito bom poder celebrar, mas o culto é nosso Deus. É cada um aqui, pessoas de fazer tecnologia, aqueles que estão mais frequentes, muito bom ver todos vocês aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um aqui. Hoje, celebra o dia da o 20 de setembro, o culto fazendo hoje. Eu gostaria desse momento que o time estivesse orando pelo Rio Grande do Sul, esses sábados convidados aí. Vamos estar nesse momento. Nós estamos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui esta noite, Senhor. Eu te peço, especialmente agora, pelo Rio Grande do Sul. Eu esteja abençoando e cuidando de casa, Senhor. Obrigado, Senhor, que nascemos, ouvimos e morar aqui, Senhor Jesus. Cada pessoa, Senhor, que faz parte dele, Senhor. Meu Deus, nos guie as bênçãos, por nós, Deus, Senhor. Seja guiando, Senhor, cada pessoa, seus governantes, Senhor, a prefeitura. Seja conduzido, Senhor, da melhor maneira possível, Jesus Cristo. Te colocamos estado em tuas mãos, Senhor, que prospere, Senhor, que avance cada vez mais, Jesus Cristo. E que o teu evangelho seja propagado para todas as cidades, Jesus. Que haja maior salvação, vidas transformadas, Senhor Jesus Cristo, corações santificados pela tua presença, Senhor Jesus. Que a nossa presença aqui seja nos limpando, mas que através de nós, Senhor, pessoas venham conhecer a Ti. Esse te peço, no nome que oro. Amém. Amém. Vamos estar no nosso culto infantil agora com as crianças que desejarem participar, vai ser na noite. Vamos orar e iniciamos o culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada criança que veio esta noite, Jesus Cristo. Pai, te peço derramando as bênçãos sobre elas neste momento, Senhor. Seja abençoando professores também, Jesus, para ajudar, Senhor, para essa aula agora, o culto contigo, Jesus Cristo. Seja algo proveitoso e venham a gerar essa semente para estar no coração delas. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho de João. Nesta noite vamos estar lendo do 9, do 13 até o 34. João 9, vai de versículo 13. Vou estar lendo, diz assim: levaram os fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. João perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver. E quando não chamaram os pais dele, e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que ser cego? Foi que agora que está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e não sabemos quem abre os olhos. Perguntem a ele, pois a Trindade poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado
e disseram: diga a verdade de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram outra vez: o que ele fez a você? Como que abre os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então os juntaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que eu sou Moisés, mas eles nem sabiam de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar e nos ensinar. Até aqui nós vamos orar. Oh Pai, obrigado por ter subido, obrigado por cada um que está aqui esta noite. Te louvamos, Senhor, e agradecemos, Senhor, por cada vida aqui. Eu te peço, Pai, que neste momento me use, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, de tua forma que te agrade, de forma que transforme vidas esta noite, Senhor. Me use, Senhor, para falar somente aquilo que tu queres, Senhor Jesus Cristo, que esse texto bíblico transforme nossas vidas. É que eu te peço, em nome de Jesus, meu oro. Amém. Então vamos ver essa noite investigando o milagre, que é o tema da mensagem dessa noite. A gente vive uma geração em que muitos são bastante aficionados por investigações, livros de investigações, documentários de investigações, séries, por aí vai. Tem que a famosa CSI, de Nova York, várias animações, são séries de investigação policial, investigação forense de crimes, documentários de crimes. As pessoas gostam de saber detalhes do que está acontecendo, de histórias que aconteceram. E aqui nesse texto, nós temos uma espécie de investigação, algo mais teológica, mas uma investigação sobre essa cura, a cura desse cego. Esse texto aqui de João 9 vai dividir em 3 atos, ou em 3 partes. A primeira parte, de domingo passado, fala do milagre de Jesus Cristo em curar o cego. Essa segunda parte, a gente vê sobre a investigação que faz sobre a vida, sobre a cura desse cego. E vemos também o encontro desse cego com Jesus. Então nós estamos aqui, olhando para o lado 2 dessa história, a investigação desse milagre. Aqui vemos que o coração endurecido, o coração que não quer saber da verdade, ele não busca Deus, ele não é transformado por Deus. Aqui os fariseus viram o milagre, mas não queriam crer naquilo que estava diante dos olhos deles, de maneira tão evidente. Como nós escutaremos, pela religiosidade, pela tradição, ele não aceitava a verdade. E as pessoas utilizam as mesmas palavras, as mesmas desculpas, para tantas questões que são tão óbvias, mas querem ligar aquilo que parece tão claro. Está preso a tradições, a religiosidade, ou qualquer outra coisa. Mas o nosso foco tem que ser Jesus Cristo, acima de qualquer outra coisa, e deixar que transforme o nosso coração, porque nada está acima de Deus, e a sua palavra aqui é verdade. É interessante a gente ver as pessoas usando as palavras em diversos sentidos, e parece que o sentido original, muitas vezes, das palavras já se perdeu. A gente tem, por exemplo, a palavra amor, e hoje se fala amor de tantas formas, que a gente às vezes nem sabe mais o que é amor. Se for perguntar por aí fora, cada uma tem uma definição de amor, e os filhos a gente dá a ideia de fazer amor, e é só uma concepção aí carnal. Também há uma ideia do que é um milagre. Há diferentes concepções de milagres. Se a gente for para futebol, por exemplo, e o goleiro faz uma grande defesa, as pessoas falam: esse goleiro fez milagre. Que
transformado por Deus, ele aceita a verdade, ele não distorce os fatos. Vou ler o verso 13 aqui novamente, até o 17, diz assim: levaram os fariseus, aqueles que antes eram servos, e era sábado, o dia que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Vamos comparar essa ideia. Era sábado, Jesus curou. Versículo 15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse, e houve divisão entre eles, de não perdoar o cego? Como se diz a respeito dele, uma vez que abriu os olhos? É enfatizado que era sábado, disse também que os judeus não gostavam de nada daquilo, porque era sábado. O que os judeus fizeram? Eles distorceram o fato de estar na real na frente deles. Aquele homem que foi curado. Mas quando era sábado, eles achavam que isso não podia acontecer. Porque Deus não escreveu isso no papel na mesa de guardar o sábado. Então, como poderia Deus, de uma forma, curar no sábado, trabalhar no sábado? Eles ainda não compreendiam que a vida estava acima da lei, que a salvação estava acima da lei de Moisés, ou qualquer outra lei que existisse. Eles eram tão religiosos, tão seguidores de regras, que não viam o homem à sua frente. É que eu era cego e agora estava vendo. Então essa tradição, essa religiosidade deles, de eles distorcerem os fatos, eles diziam: não é nada disso, chama os pais dele, ele está mentindo. Então eles distorciam os fatos. Aqui a gente aprende que quando o coração está endurecido, os fatos não importam. Pode ter a maior verdade de uma pessoa, se ela quiser mentir, se ela quiser negar para o benefício próprio, ela vai negar. Mas como cristãos não podemos agir assim. Temos que viver a verdade e buscando a verdade, mesmo que ela incomode a nós, mesmo que ela vá contra a nossa própria vontade, mesmo que uma verdade de Deus vá contra o que a gente quer. O que importa de distância é a verdade de Deus. É Jesus Cristo, não nós. O foco é Ele, nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossos anseios. O foco é Cristo Jesus. Se a gente for pensar as pessoas distorcem os passos para proteger as mais diversas pessoas, há várias situações, por exemplo, no trânsito, em que câmeras de segurança gravaram acidentes de carro e mostravam ali o motorista que fez o acidente, que causou o acidente. Às vezes o pai, para querer proteger o filho, o amigo, para querer proteger outro amigo, diz: não, é mentira, mas alteraram a fita, inventaram qualquer outra coisa aqui, isso não pode ser verdade, mesmo diante de imagens. Por que isso acontece? Porque o coração endurecido, ele vai querer mentir, até mesmo para fatos inegociáveis, fatos incontestáveis. E assim como alguém pode mentir para uma imagem, uma câmera de segurança, ser cara de pau para isso. Esse pessoal não foi. Esse homem era cego, ela veio dizer: não, é cego. Por quê? Porque o curado sabe, isso não pode ser curado. Eles estavam longe da vontade de Deus. Embora se achassem religiosos e seguidores da lei, não entendiam que Jesus Cristo veio transformar vidas. Jesus Cristo está acima das regras e das leis. E muitas vezes, talvez para as menores, nós tentamos justificar ou justificar. Nós enganamos a nós mesmos, ou tentamos enganar os outros, ou julgamos fatos, ou achando que mentira só para contar aquilo que não é verdade. Se você modifica uma verdade, ela se torna mentira. É como isso, vamos falar: eu dou uma meia verdade, mas é meio assim, mas é pouco verdade. Não é verdade, não é verdade, tem pouca verdade, ou pouca mentira. Se a pessoa mudou os fatos, não é o fato verdadeiro. Que a gente busque sempre pregar e viver a verdade, que é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus manda de nós, viver a verdade, não negar os fatos para o benefício próprio. Mesmo se a verdade nos prejudica, nós devemos viver dizendo a verdade. E como é fácil
desnecessariamente. Às vezes isso é verdade no trabalho, a gente se prejudica de alguma maneira, mas a verdade deve ser dita. Às vezes dizer na família se prejudica de alguma maneira, mas a verdade deve ser dita. Claro que aquela máxima, diga a verdade, ou tem doer, não é verdade. Porque a gente tem que dizer a verdade, mas a gente tem que saber como dizer a verdade. Não é porque eu sei a verdade que eu vou ser distribuído artilharia para tudo que é lado. Eu vou dar uma arma para outra pessoa e falar qualquer maneira para ela. Existem verdades, cuidado, mas nunca devemos negociar a verdade. Outra característica que a gente vê aqui, e quando nós estamos transformados por Deus, e nós somos transformados por Deus, prefere fé ou medo. Quando nós éramos 18, até o 23, assim, aqui de João 9, os judeus não acreditaram que tinha sido servo e que agora podia ver. E quando não chamaram os pais dele, e lhe perguntaram: é este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu servo? Como é que agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho que nasceu servo, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos se abriu os olhos. Perguntou a ele por habilidade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado: se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ele expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. É interessante que os pais ficaram com medo. De certa forma, eles olharam para se questionar: que pais covardes são esses? Que não admitiram que o seu filho foi curado por Deus, né? Os outros estarrapadas ali. De fato, de certa forma, eles são covardes. Mas nós temos todo o cenário aqui. Nós temos toda a situação. Nós sabemos a pressão que está sendo feita por parte dos judeus em cima desses pais. Ao contrário que o filho dele foi curado desse lado. Então, por isso os pais se esquivaram. Embora não fosse a atitude correta, julgar os pais é fácil. Mas se nós estivéssemos lá, sem tomar a mesma decisão, se os judeus estivessem a ponto de expulsar da sinagoga, expulsar do seu povo, dizer que está blasfemando contra Deus, eles são meio heréticos, não pode ver em nós. Na pessoa que as pessoas falam sem pensar. O modo correto seria acreditar falar a verdade, mas eles tiveram medo aqui. O coração é transformado, mesmo meio ao medo, ele opta por fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto. João explica que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. O medo da reclamação social aqui foi maior do que a alegria do milagre, do filho desse casal. Que a gente possa, irmãos, não deixar o medo das outras pessoas, ou medo do nosso próprio coração para nós, impedir a vida que Deus tem de nós. A gente deixa o medo impedir que a gente dê passos de fé, fazer coisas sob a vontade de Deus, mas olhando parece impossível serem feitas. A gente pode entregar nossos sonhos a Deus e Deus, trabalhe em minha vida, deixe o sonho. Se for da vontade, vai se precisar. A gente pode orar por milagres, por coisas que humanamente são completamente impossíveis, como a cura do cego. Mas se Deus cura um cego e nascesse, Ele pode fazer milagres em nossas vidas também. Que a gente clame a Deus por milagres, pelo sobrenatural de Deus agir em nossas vidas, pelo sobrenatural de Deus agir em nossas circunstâncias ao redor, transformar pessoas, transformar vidas. Que a gente não desista de orar, seja por medo, seja por falta de fé, porque a oração pode mover o coração de Deus e milagres acontecem quando nós colocamos em oração ao nosso Deus. Então, o coração crescido tem os homens mais do que a Deus, mas que possamos voltar nossos corações a Deus e não temer circunstâncias, mas confiar em Deus acima de tudo. Existe um
prazer de entregar o Evangelho. Ele tem um livro chamado Doutorado pelo Amor a Cristo, onde ele fala dos seus 10 anos de regime comunista e como ele pregou o Evangelho de Jesus para as pessoas, e como ele sofreu na cadeia, como foi torturado na cadeia. Muitos dizem que Paulo, o apóstolo Paulo, que foi orante, comparado o sofrimento dele com o apóstolo Paulo. De fato, a gente vê que ele sofreu muito para glória de Jesus Cristo. E por que ele sofreu tudo isso por Jesus? Porque ele tinha convicções inabaláveis, ele tinha certezas que eram contestáveis no coração dele. Irmãos, a gente não vai ter certeza de tudo, é impossível, mas algumas coisas a gente tem que ter certeza absoluta de viver para isso, entregar a nossa vida para isso. Mas essa certeza é que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para trazer a salvação, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida. Crendo que nós somos salvos, e a partir disso temos que testemunhar de Cristo para as outras pessoas também. Falar dessa verdade para os outros, são verdades incontestáveis. Richard disse na cadeia, depois de 5 professor, a seguinte frase: além da fé e do amor, há em Deus um deleite, um descanso, que nada no mundo pode comparar. Ou seja, há um descanso em Deus, que nada se compara. Eu posso estar preso, mas Deus está descansando em Deus. Que essa fé seja viva em nossos corações, que todo dia a gente possa ser fiel a Deus e se entregar a Deus nas mais diversas situações. Crendo que está cuidando de mim, crendo que está cuidando de você também, que nada é possível para Ele. E assim como esse missionário, ele foi reconciliado com Deus, nós somos reconciliados com Deus também. E a gente pode perguntar por que a fé é tão grande e a nossa fé é tão pequena. Porque nos menores detalhes estamos cuidando de Deus. Mas alguém foi torturado por amor a Cristo e não cuidou de Deus. Mas as respostas, a gente legitimidade suficiente de Deus. A gente pouco busca Deus, a gente pouco fala com Deus, a gente pouco vê milagres de Deus, porque nós estamos juntos. Nós estamos junto de pessoas que estão vivenciando essa caminhada de Deus. Que a gente possa buscar os milagres de Deus, intimidade de oração, na leitura bíblica, congregar como igreja. A gente vai ver milagres sobrenaturais acontecer. E o maior milagre é a salvação do Senhor. É alguém que tirar você do inferno e ser levado ao céu. E isso somente Jesus Cristo pode fazer. Esse é o maior milagre. Quantas vezes nós deixamos de falar de Cristo, ficamos em silêncio com medo, com vergonha e perdemos a fé. Perdemos a oportunidade de falar de Jesus e talvez a pessoa poderia ter sido salva. Que o medo, a vergonha, qualquer outro motivo, não nos faça perder oportunidades de salvação. A gente é tão rápido em falar sobre a previsão de Deus, mas aí chove amanhã, sai que não chove amanhã, sai que vai cair goteiras na minha casa, sai que meu carro vai estragar. A gente dá voltas e voltas, mas não fala sobre Jesus, não fala sobre a verdade eterna. A gente possa mudar nosso coração e falar sobre Cristo para as outras pessoas, para que todos sejam transformados também. Outra característica de coração transformado, e o coração transformado aceita a verdade, aceita a verdade. Versículo 24 diz assim: então chamaram a segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o versículo 25 diz: ele respondeu: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Chamaram o cego e falaram que era pecador que virou cego. Por que ele era pecador? Porque ele virou sábio. E segundo que os fariseus e judeus entendiam que subiu para a discussão. O cego disse: não importa, não sei se ele era pecador ou não. O que eu sei que ele é cego e agora
que Jesus veio salvar o pecador, que Jesus ama as pessoas e veio transformar a vida. É esse essencial que nós precisamos pegar. Ele diz: eu era cego e agora vejo. Facilita a tentação que faz toda a diferença. Jesus me salvou e me transformou em uma semente. E já precisa principalmente falar o essencial. Falar que Jesus veio nos salvar. Aqueles que estavam perdidos. Nós entramos aqui nesses trechos que os judeus fariseus não estavam interessados em saber a verdade ou aceitar a verdade. Eles já decidiram em seus próprios corações que aquilo era inverdade, era uma mentira. Porque não queriam aceitar que Deus estava fazendo algo além da lógica de Deus. Muitas vezes as pessoas rejeitam a verdade, Deus vai ser analisar ela. Nós precisamos ser endurecidos a ser a verdade de Jesus Cristo, nos endurecidos a ser a Bíblia. A gente possa analisar a nossa vida perante a Bíblia, perante Deus, e colocar a nossa vida correta, de maneira que agrade ao nosso Deus. Esse século de uma teologia sofisticada. Ele estava falando com fariseus que tinham todos anos de experiência, mas ele falava da sua experiência real com Jesus Cristo. Ele era cego agora vivo. Mas não rejeite a sua experiência com Deus. Não rejeite a sua experiência com Deus. Às vezes as pessoas vêm dar testemunho e falam: antes eu era drogado, antes eu era pobre, antes eu matava, assassinava, e Jesus me transformou. Glória a Deus por isso. Mas eles não. As pessoas têm um testemunho simples. Jesus me salvou. E é isso que importa. Valorize as suas experiências com Deus. Talvez você tenha experiência de batalha com os homens, condição milagrosa. Mas como eu falei, o maior milagre é a salvação. Dou testemunho da sua salvação para as outras pessoas. Testemunho da sua salvação. Em Jesus Cristo. O coração transformado não se sentiria diante de questionamentos injustos. Estava ficando cego, direito à parede, mas não se deixou intimidar por questionamentos feitos a ele. Devemos reconhecer que o milagre vem de Deus. Esse cego diz: se este homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Nós devemos sempre reconhecer que Deus faz milagres em nossas vidas, que Deus trabalha em nossas vidas, e isso de maneira sobrenatural, porque Deus nos usa meios naturais para trabalhar em nossas vidas, para nos moldar, para nos usar. Deus diz a outras pessoas para falarem conosco. Deus usa nossos corações para fazer ações que a gente nunca pensou sequer antes. Deus trabalha nessa vida de meios naturais. Você vai ouvir uma voz de Deus, ou algo nesse sentido natural. E fala que através da Bíblia, para outras pessoas. Nós devemos aprender a confiar em Deus, a confiar no órgão que Deus age em nossa vida, não negar a verdade, sem achar justificativas para dissimularem fatos. Imagina uma pessoa, isso é o que acontece, ela descobre a gravidez, porque ela descobriu que estava com AIDS, ela nega essa doença, diz: não é verdade, eu não estou doente. Tem fato óbvio na frente dela, tem exames de que ela está doente, tem exames que ela diz que se ela não tratar, ela vai morrer. Mas ela escolhe não tratar, porque não quer aceitar a verdade de estar doente. Qual é o fim dessa pessoa? Vai ser a morte. Ela tinha recurso para tratar, escolheu não tratar, porque queria negar os sonhos. E essa morte é morte física. As pessoas morrem espiritualmente, eternamente, quando negam o fato verdadeiro de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das vidas. E só Ele, para mim, a verdade, a vida, ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Então nós não podemos negar essa verdade, que não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, eterna, separação de Deus. No verso 34, a resistência daquele
na rejeição mesmo diante da verdade. Verso 34 diz assim: mas eles disseram: você é cheio de pecado, quer nos ensinar? Este todas as evidências que fez, mas o orgulho e a tradição não deixavam vencer. Ensinar-nos. Quando a gente termina esse discurso, aí a gente vê a última frase de Isaías: e foi expulsado. O que esse homem sofreu? Ele foi rejeitado, foi ridicularizado e foi expulso por pessoas que não queriam aceitar a verdade. Eu não sei como é que é a sua vida. Então você de alguma forma vai ser ridicularizado, exposto à vergonha. Então de alguma forma vai ser exposto à desonra, é rejeitado, de alguma forma te expulso. Como expulsar esse servo? Pode expulsar o seu familiar, expulso do círculo de amigos, seja onde for. Eu não sei como é a sua vida, o seu coração, mas assim como Deus curou esse servo e transformou esse servo, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode guiar você. E mesmo as pessoas que ridicularizem, te expulsem, Jesus Cristo vai continuar sendo seu amigo, Jesus Cristo vai continuar contigo, não importa a situação que esteja vivendo. Jesus Cristo é maior. Nós somos falhas, as pessoas somos falhas, as pessoas enxergam a situação como todos, somos fáceis de julgar os outros, muitas vezes até humilhar os outros. Talvez a gente seja vítima, talvez a gente seja humilhando o outro, mas que nossos corações sejam focados em Jesus, para aguentarmos pressões e para isso principalmente não fazermos humilhação, rejeição, nos custar de pessoa na nossa vida. Isso não quer dizer que você deixe o pecado, ele deve buscar a verdade e pegar a verdade, mas abraçar o ser humano, porque pecadores todos somos. Então vamos concluir. Esse texto mostra duas maneiras de reagir diante das obras de Jesus Cristo. Primeiro, a gente pode reagir como os fariseus que reagiram aqui, endurecendo o coração, distorcendo fatos, humilhando, rejeitando as outras pessoas. A gente pode maltratar os outros, dizendo que quer saber de Deus, dizendo a verdade. A gente pode endurecer nosso coração. Ou a gente pode aceitar a verdade de Jesus Cristo e o nosso Senhor. O coração endurecido vê apenas o que quer ver, mas o coração entregue a Cristo vê a verdade, mesmo que ela seja dura para nós, dura para cada um. Permite que as pessoas orem para que Deus resolva situações, para que Deus ache soluções para nossas vidas. Às vezes pessoas machucadas dos outros, ore para que Deus ache soluções. Isso não é errado. Nós devemos orar sempre, não importa o motivo, devemos buscar a Deus. Devemos buscar a Deus. A gente às vezes ora para que Deus mude o coração do outro. A gente procura um pastor ou outra pessoa dizer: pastor, vai falar para aquela pessoa, vai pegar uma especial de evangelista, porque vai estar aqui de noite, vai testemunhar de Jesus, que a pessoa está passando fome, vai lá e dá comida para ela. Ela precisa de ajuda, vai lá. Mas a pergunta é: com quem Deus está incomodando? Seja você a resposta de Deus. Não espere os outros. Se Deus incomodou você por alguma situação, seja alguém que está passando fome, seja alguém que precisa de testemunhar Jesus Cristo, seja um problema familiar, você é a solução, você é a resposta de Deus para a sua própria oração. Seja você a resposta da sua oração. Não espere fazer o que Deus colocou para você fazer, os outros fazer o que Deus colocou para você fazer. Isso é no seu trabalho, na sua família, na própria igreja. Se Deus te deu desejo, vá lá e faça. E se de Deus você pode fazer. Você tem todas as habilidades de Deus para isso. Você é a resposta de Deus para os seus próprios anseios. O milagre de Deus é usar a sua vida para que as outras pessoas sejam alcançadas por milagres.
se lembram do incêndio lá na Batista de Santa Maria, onde, infelizmente, muitas pessoas vieram a morrer naquele incêndio. E conta a história, sendo registrado e tudo mais, que naquele incêndio, quando as pessoas estavam sendo pisoteadas e tudo mais, saiu um jovem dali. E vendo que as pessoas não conseguiam sair da Batista, o que ele fez? Ele pegou uma marreta e começou a bater na parede da Batista até começar a abrir buracos ali. Que queria abrir uma nova porta para as pessoas saírem sem salvas. E batia. E o que os outros fizeram? Quando viram que ele estava abrindo uma porta, foram ali ajudar ele e abriram a porta dessa lá. E abriram um buraco mais rápido na parede. Foram puxando tijolos, foram abrindo ali, puxando outras pessoas. Mas por que isso aconteceu? Porque alguém foi responsável. Porque alguém tomou a iniciativa. Nesse caso, foi um jovem pegar um barco e começar a bater. Você é a resposta de Deus. Através da sua vida, outras vidas serão inspiradas a fazer o mesmo. Não terceirize aquilo que Deus falou para você fazer. Mas qual é a sua postura essa noite? Você está escondido com medo? Como os pais do jovem estavam? Ou você está de coração aberto para o que Jesus quiser fazer para a sua vida? Coração aberto para a verdade de Deus na sua vida. Deixe de lado toda dureza, toda desculpa para não fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E se entregue completamente a Ele. O texto diz: eu era cego, mas agora vejo. Você também pode dizer: eu era cego, agora vejo. Eu creio em Jesus. Eu sou a resposta para o mundo. Eu sou a resposta para as coisas que muitas pessoas falam. Pedir, orar, seja necessário. Vamos orando. Pai, muito obrigado por poder estar aqui reunidos esta noite com a igreja. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por poder celebrar o dia, Senhor, o gaúcho, Senhor, o 20 de setembro, Senhor. Muito obrigado por ajudou a estar aqui esta noite, Jesus Cristo, como igreja, nesse estado, nessa cidade, Jesus. Deus que abençoe cada vida aqui, que a gente possa viver de uma maneira que te agrade, Jesus. Que a gente não endureça o nosso coração diante das verdades que colocaram diante de nós. Se toque o nosso coração, a gente possa agir, não terceirizar a responsabilidade. Nós já podemos fazer aquilo que a gente poder para fazer. Vai trabalhar nossas vidas, que a gente viva a tua vontade, Jesus. Não pessoas que eram justificativas, eram desculpas, que clamam a si mesmas, mas são pessoas, Senhor, que se entregam completamente a Ti, que são fiéis a Ti em todos os sentidos, e querem viver cada vez mais para fazer a Tua vontade. Eu te peço, meu Deus, no nome que oro, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a nossa Deus.
cantar os louvores